Salmo 100, bem facinho, só abrir a Bíblia no meio que você já encontra, amém? Diz assim a palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos, sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graça e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos nesta noite por esse louvorzão, por estarmos aqui na tua casa, na tua presença, já sentimos a tua presença, já oramos, ó Pai, já louvamos, agora nós pedimos ao Senhor, ó Pai, fala aos nossos corações, usa-me como um canal de bênção, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esse salmo é um salmo de alegria, é um salmo de gratidão. Os judeus dizem que esse salmo foi escrito para ser cantado nas ofertas de agradecimento, nas ofertas de gratidão ao Senhor. Ele é um salmo de ação de graças, aonde nós vamos agradecer ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é fiel, porque Ele nos pastoreia, porque Ele cuida de nós. Então ele é um salmo de gratidão, e ele começa chamando todos os moradores da terra para louvar e exaltar o nome do Senhor. Também é conhecido como um salmo de júbilo. Ele é o último, ele é a conclusão de uma homenagem ao Senhor, de uma homenagem a Deus. Ele é a conclusão, esse Salmo 100, começando no Salmo 93, terminando no Salmo 100, apenas o 94 que está fora, mas é um salmo de celebrar ao Senhor, ele é um salmo de reconhecer que Deus é o nosso Rei, que Deus é o Rei de Israel, que Deus é o Rei de toda a terra. É um convite para celebrar ao Senhor. Irmãos, o Salmo 33, versículo 3, ele vai dizer praticamente a mesma coisa que o Salmo 100, versículo 1. Ele vai dizer: cante um cântico novo. Mas ele vai acrescentar uma coisa aqui que vai mudar todo o sentido do Salmo. Tocai bem e com júbilo ao Senhor. Aí aqui, irmãos, já complica metade do caminho, porque já me complica. Complica alguns irmãos, porque tocai bem, louvar bem, aí já não é para todos, né, irmãos? Nem todos têm esse privilégio, nem todos têm esse dom de louvar aqui, como os irmãos louvaram e adoraram ao Senhor. Eu já ouvi muitas vezes, e acredito que você também, pessoas que vão louvar, vão tocar, e aí canta tudo errado, desafina, chega atrasado no ensaio, não se dedica, aí erra tudo. Você já viu aqueles irmãos, né, pastor, que às vezes está tocando, aí de repente para de tocar no meio do louvor, ele para. No meio que está no meio do louvor, aí o pastor Augusto está louvando e os irmãos não foi. Parou no meio do caminho. Louvai e louvai bem. Aí nós escutamos assim: ah, mas é para o Senhor. Você já ouviu isso? A pessoa não ensaia, não se dedica, não se prepara, aí erra tudo. Aí diz: eu não canto para o homem, eu canto para Deus.
Aí é pior ainda, irmãos, que se é para Deus, tem que ser excelente, tem que ser melhor. Não é verdade? Às vezes o nosso melhor não é o melhor, mas é o nosso melhor. Então a gente se dedicou, se preparou, né? A Bíblia diz que tudo que vem nas tuas mãos, fazei conforme as tuas forças. Então nós vamos fazer o nosso melhor, dedicando o nosso melhor. Às vezes o nosso melhor não é tão bom assim, mas a gente está fazendo o nosso melhor, mas não vamos dar essa justificativa dizendo, é para Deus, eu canto para Deus, Deus vê o meu coração. Não, irmãos, então faz que nem eu. Quando eu me converti, comecei a frequentar alguns cultos nos lares. Aí você sabe como que é novo convertido, né, irmãos? Novo convertido é uma benção. Aí eu comecei a cantar no meio do culto. Acabou o culto, o meu líder disse assim, Marcelo, não canta mais não. Já entendi que o meu ministério não era louvor ali, irmãos. No começo que eu me converti, já entendi. Não, Deus não me chamou para isso. Porque, irmãos, eu não tenho coordenação. Eu acho tão bonito aqui que às vezes os irmãos estão louvando, e estão batendo palma e estão louvando. Eu não consigo fazer isso, irmão. Ou eu masco o chiclete ou eu ando. Ou eu bato palma e eu louvo. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas assim, Deus nos chamou para louvar. Toda a terra, louve ao Senhor. Aí eu fico ali no meu cantinho ali, ó, e eu fico louvando ao Senhor. Eu estou lá em casa lavando louça, eu estou louvando ao Senhor. Então, eu louvo ao Senhor. Deus não me chamou para louvar no altar. Mas isso não impede de eu louvar, de eu adorar, de glorificar o nome do Senhor. Mas se Deus te chamou, irmãos, para louvar aqui, se dedique, se esforce, porque Deus tem um chamado para cada um. O irmão Davi vai se lembrar. Quando eu vim pastorear, irmãos, há muito tempo atrás, 16 anos atrás, que eu comecei a pastorear, a igreja não tinha banda de louvor. Aí eu chamei um pastor amigo, pastor Henrique, falei, pastor, ajuda a gente, vai lá preparar uma banda, para a gente começar a adorar o Senhor. Aí o Davi começou na bateria, já tocava um pouco, e aí ele começou mais na bateria, né? O irmão Wesley, que não veio hoje, começou na guitarra, e eu me atrevi, fui comprar um baixo, comprei uma caixinha, falei, pronto, aí agora eu sou o baixista oficial da igreja. Irmãos, não deu um mês, aposentei o baixo, aposentei a caixinha, era tudo fora de ordem, irmãos, não tinha o ouvido para acompanhar o tom do negócio, irmãos. Não nasci para isso também. Falei, pronto, já entendi que o meu ministério também não é tocar. Aí fui, peguei a caixinha, peguei o baixo e deixei com o irmão. Falei, irmão, se dedica a você. Toca aí o negócio, que isso aí não é para mim não rolou, deu ruim, mas vai nessa tua força aí que Deus vai dar vitória. E Deus foi fazendo a obra, irmãos, porque a Bíblia diz para tocar e tocar bem. E como eu não ia conseguir tocar bem, eu falei, eu vou aposentar esse negócio aqui. Deixa para quem toca. Os irmãos vêm aqui, toquem, é uma bênção, e glória a Deus por isso, irmãos. Eu fico no meu cantinho, louvando a Deus e adorando a Deus. Agora, se tem esse chamado, irmãos, se dedique, porque Deus merece o nosso melhor. Você quer ver como Deus merece o nosso melhor? Deus deu a planta para Moisés construir o tabernáculo. Deus deu o projeto. Falou, Moisés, você vai construir um tabernáculo, aonde o povo vai vir para me adorar, para entregar o seu sacrifício, para perdoar os pecados. Você vai chamar, e começou a dar a lista, irmãos, e os nomes. Você vai chamar o fulano porque ele é o melhor. Vai chamar o ciclano porque ele é o melhor. Em cada área, Deus mandou chamar o melhor, porque era para Deus, então tinha que ser o melhor. Então faça o teu melhor, porque é o teu melhor que vai agradar ao Senhor, amém? Eu quero tirar aqui desse texto 3 lições para nós. 3 lições desse texto para nós. Primeiro, o versículo 1 vai dizer, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. O que é celebrar? Celebrar é comemorar.
Comemorar o Senhor. E o que é júbilo? É grito de alegria. É grito de alegria. Já viu aquele pessoal que assiste futebol? Eu não gosto de futebol, nunca gostei. Mas eu sei que tem muita gente que gosta. Aí quando faz o gol, ele pula, ele grita, "Ó, gol!" E não faz aquela festa, é júbilo. Júbilo de alegria. E a gente que serve ao Senhor, a gente tem que dar é glória. A gente tem que dar é aleluia, porque nós estamos aqui, irmãos, para adorar o Senhor. Deus procura adoradores que o busquem com alegria. E busque alegria nele. E busque alegria nele, porque ele é a nossa alegria. Irmãos, quando eu me converti em 96, aí a igreja era uma igreja grande. O Marco Túlio, a Nilda, a Rose era da época. Irmãos, pastor pregando e eu, glória a Deus! Assim, a igreja quietinha assim, que nem está aqui. E eu lá, glória a Deus! Irmãos, todo mundo virava e olhava, onde que está esse irmão aí que está? Hoje eu entendo que eu estava atrapalhando, irmãos, hoje eu entendo. Mas não dava para segurar, a alegria era tão grande, irmãos, de estar na presença do Senhor, de sentir a presença de Deus, que quando a gente sente a presença de Deus, cada um tem o seu jeitinho de se manifestar na presença do Senhor. Uns choram, outros se alegram, outros pulam, e eu dava glória a Deus, irmãos. A minha alegria era dar glória a Deus, e eu dava glória. Logo eu fiquei conhecido na igreja, sabe como? Marcelo do Glória. Porque era o glória, o culto todo, irmãos, era dando glória, tudo era dando glória. Eu gostava do Márcio Nascimento, que ele já começava, ô glória! Ele, né? Eu já gostava do Márcio Nascimento, porque o tempo todo ele dava glória a Deus, irmãos. Porque a gente tem que ter alegria de estar na presença do Senhor. A gente tem que ter alegria de estar na casa do Senhor, irmãos. Quando Neemias edificou o muro de Jerusalém, Esdras começou a ler a lei, e o povo começou a chorar, irmãos. E ele para a pregação e diz, não chorem, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Por quê, irmãos? Porque estar na casa do Senhor tem que ser alegria para nós. O salmista disse, irmãos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque é na casa do Senhor que a gente recebe renovo, que a gente é restaurado, que a gente é curado, que a gente é abençoado. Está passando luta? É aqui que você tem que estar, irmãos. É louvando, adorando ao nome do Senhor. Você pode chegar chorando, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Oh glória, louvado é o nome do Senhor. Pastor Tiago já disse aqui algumas vezes que a mãezinha dele dizia para eles quando eles eram novos, está triste, está necessitado, está passando pelo problema, está passando pela dificuldade, é aí que você deve ir para a casa do Senhor. Porque, irmãos, é aqui que você vai encontrar, irmãos, a presença de Deus, que vai restaurar, que vai mudar, irmãos, essa situação. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, ele fala sobre esse salmo dizendo, o nosso Deus feliz deve ser adorado por um povo feliz. O nosso Deus feliz deve ser adorado por um povo feliz, um povo que dá glória, um povo que glorifica. Você lembra quando antigamente diziam, não, Deus é um Deus bravo, um Deus irado, está só com o cajado na mão esperando você dar uma erradinha para descer o chicote. Não, irmãos, nós adoramos um Deus feliz, nós adoramos um Deus que Ele é o nosso Deus feliz e espera que os seus filhos também sejam felizes. Celebrai com júbilo, comemore com alegria, com gritos, com festa, porque o teu Deus merece o nosso melhor, amém? Glória a Deus. Segundo versículo vai dizer, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos, oh glória, celebrai ao Senhor, servindo com alegria. Servir ao Senhor também deve ser um motivo
de alegria para estarmos na casa do Senhor. Servir também é adorar a Deus. Alguém já disse: quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. Pastor Augusto, na época que o senhor não estava aqui ainda, tinha um irmão que tocava aqui na banda, e aí ele disse assim para mim: pastor, eu não dizimo na igreja. Amém, irmão, tem bastante gente que não dizima, a gente entende. É porque eu toco. Aqui no louvor, então eu não dizimo. Mas como assim, irmão? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Já pensou? Todos os pastores falam assim: não vou dizimar porque eu faço parte do corpo de obreiro. Não, eu não vou dizimar porque eu sou diácono, diaconisa. Não, eu não vou dizimar porque eu trabalho no som, porque eu trabalho no departamento infantil, porque eu trabalho no... Pronto, vai fechar a igreja, irmão. Quem que vai sustentar a igreja? Não é verdade? Por quê? Porque dizimar também é adorar a Deus. Mas o irmão entendia que, porque ele estava tocando, ele não precisava dizimar. Não, irmãos, Malaquias vai dizer: trazei todos os louvores. Não, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa, irmãos. Nós precisamos adorar a Deus, também servindo ao Senhor. O seu ministério, o seu chamado é para servir ao Senhor, para adorar a Deus com o talento que Ele te deu. Nós precisamos servir. Jesus chega lá na casa de Marta e Maria. Maria parou tudo. Ficou aos pés do Senhor. Foi adorar o Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que Marta, distraída com muitas coisas, foi brigar com Jesus. Jesus, manda Maria se distrair também junto comigo. E quantas vezes, irmãos, estamos distraídos? Jesus está na casa, nós estamos na presença de Jesus, mas estamos distraídos, chegamos, entramos e saímos distraídos e nem percebemos que Jesus passou, que nem Jesus chegou. Aí ela acha que está na razão ainda. Não era todo dia que Jesus estava na casa de Marta e Maria, mas aquele dia estava. E aí Maria falou: não é todo dia que Jesus está aqui, hoje eu vou ficar com ele. Mas Marta estava distraída. Aí vai falar para Jesus: Jesus, manda ela me ajudar. Eu, não, Marta, você está ansiosa e preocupada e ainda quer que a tua irmã também fique preocupada e ansiosa com você? Ela escolheu a boa parte. Você escolheu a boa parte. E essa não será tirada. Essa não será tirada, porque a melhor maneira de adorar a Deus, irmãos, é servindo com os dons que Ele nos deu. É servindo com os talentos que Ele nos deu, porque tudo é para a glória de Deus, irmãos. Tudo é para a glória de Deus. Se você está aqui hoje, não perca a oportunidade. Escolha a melhor parte, ficar na presença do Senhor, adorando a presença do Senhor, sentindo a comunhão com o Senhor, porque Ele está aqui, irmãos. Eu sinto a graça dEle aqui nesta noite, porque Ele está aqui para ser adorado e ser glorificado. Terceiro e último, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus. Aqui é o principal, irmãos. Sabei que o Senhor é Deus. O versículo 3 traz essa palavra indispensável para nós. Sabei. Nós temos que saber, irmãos, quem nós estamos adorando. Sabei. Não tem como adorar aquele a quem não conhecemos. Não tem como. Paulo estava pregando lá em Atenas. Paulo chega em Atenas, ele vai passando e vai vendo um monte de deuses. E de repente ele depara com um dizendo: um altar vazio ao Deus desconhecido.
Aí ele começa pregando. Vocês estão adorando um Deus que vocês não conhecem. Olha a importância, irmãos, nós precisamos conhecer ao Senhor, para adorar ao Senhor, porque tem muita gente adorando falsos deuses por aí. E quando eu digo falsos deuses, não estou dizendo lá de fora, estou dizendo até dentro da igreja. Porque a teologia dos dias de hoje está muito fraca, irmãos. E as pessoas estão adorando qualquer coisa. E Paulo vai começar a pregar, vocês estão adorando quem vocês não conhecem, mas hoje eu vim aqui para apresentar esse Deus desconhecido para vocês, e começou a pregar Cristo crucificado, e o povo aceitou a palavra e se converteu ao Senhor, porque quando pregamos a palavra, quando pregamos o Evangelho de Cristo, o Evangelho mexe com a gente, porque é só o Evangelho, é só o Espírito Santo, que tem o poder de convencer o homem do pecado, do juízo, e da justiça. Nós não convencemos ninguém, mas o Espírito Santo de Deus convence quando nós pregamos a palavra. A nossa parte é pregar o Evangelho, porque quem convence é o Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Adoração é um estilo de vida. Deus procura os adoradores e não a adoração. Você já sabe disso. Adoração a Deus tem que ser em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade, tá bom? Glória a Deus. Tá ruim? Glória a Deus. Todo momento, porque nós andamos, porque nós cremos que mesmo que tá ruim, o Senhor tem que ser adorado, tem que ser glorificado, tem que ser exaltado, porque o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, que nos liberta, que cura, que salva, que faz a obra, irmãos. Então adore a Deus em todo o tempo. Sabei, ele começa descrevendo 7 atributos de Deus. 7 qualidades de Deus. Versículo 3, ele está recheado de atributos de Deus. Sabei que o Senhor é Deus. Pronto, ele já está dizendo que Deus é o Senhor. Foi Ele que nos fez. Outra versão, foi Ele que nos criou. Deus é o nosso Criador. É o primeiro atributo. Ele é o nosso Criador. A Ele pertencemos. Ou seja, Ele é o nosso Redentor. Somos o seu povo. Deus é o nosso protetor. O rebanho do seu pastoreio, Deus é o nosso pastor. Versículo 5, ele vai dizer, o seu amor dura para sempre, o nosso Deus é um Deus amoroso. A sua fidelidade por todas as gerações, Deus é fiel. De todas as gerações, Deus é fiel. Os 7, irmãos, na Bíblia é a perfeição. É a perfeição. Como nada na Bíblia é por acaso, isso significa que Deus é perfeito nele mesmo. Deus é perfeito, irmãos, em si mesmo, Ele é perfeito. O versículo 4 vai dizer, entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graça e bendizei ao seu nome. Ele está fazendo menção aqui ao tabernáculo. Quando entrava no tabernáculo, entrava rendendo louvores de graça e gratidão ao Senhor. Irmãos, olha a dimensão disso. Era só o sumo sacerdote que tinha o privilégio de entrar na presença do Senhor, prestar culto ao Senhor, está adorando ao Senhor, está falando com o Senhor. Ele saía e trazia a mensagem para o povo, mas o véu se rasgou, e porque o véu se rasgou, todos nós hoje temos o privilégio de entrarmos na presença do Senhor com ações de graças, e glorificar o nome do Senhor, e de adorar o nome do Senhor. E eu quero terminar aqui, irmãos. Deus, além de ser o motivo e o conteúdo da nossa adoração, Ele é o motivo da nossa alegria. Eu quero encerrar com a frase do Spurgeon novamente. O nosso Deus feliz,
O nosso Deus feliz deve ser adorado por um povo feliz. Amém? Glórias a Deus. Você pode se colocar